nós vamos falar com Deus um instante. Ou nós vamos fazer uma pequena leitura aqui. Os 117 de Salmo. Santo Deus, nosso Pai Celeste, nós estamos na presença do Senhor. Pedir que nos prepare, Deus, nosso coração, nossa mente, para que nós possamos estar entregando ao Senhor, nesse momento, tudo o que há em nós, para a adoração, para a glorificação do teu nome. Reconhecendo, Deus, que na verdade somos pecadores, somos falhos, mas tu és o Deus Santo, o Deus poderoso, que tem poder para perdoar o pecado e purificar também através do sangue de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, também aqueles que aqui estão, fortalecendo a fé de cada um dos teus servos e ajudando cada um de nós a entender a tua palavra nesse momento. Envie o pastor também com a mensagem, para que o servo possa ser ungido pelo teu Espírito e que possa fazer essa mensagem aos nossos corações nesta noite. Abençoe a todos, que não puder estar conosco, mas guardem o teu nome, da onde está, nos seus lares, e também ajudando que não possa estar que pode mensagem. Nós pedimos a tua misericórdia sobre cada um, pedimos perdão pelo nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrir as nossas Bíblias de Salmo 117. Salmo 117. Todos os povos devem louvar o Senhor. O convite aqui que o autor versículo 117 trazem a nós esse gozo ou alegria de louvar ao Senhor. Então, você está dizendo assim: louvai ao Senhor por todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E fidelidade para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Isso nos chama a nossa atenção, que quanto vale a pena nós estar com nossas vozes preparadas para o louvor do Senhor. Louvor apenas não é só cantar, mas também pudéssemos usar a palavra elogiar a Deus pela sua obra perfeita que Ele fez, e aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós não vemos, mas com toda certeza que é obra de Deus Todo-Poderoso. Então, outro ponto importante aqui no versículo 2, assim, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Quantas bênçãos nós já recebemos do nosso Deus, sendo nós não merecedores, mas Ele tem nos abençoado. Tem nos dado sustento, dia a dia, vestuário, a vida, a saúde, a paz, e também muito mais a salvação em Cristo Jesus. Isso é antes que nós não merecemos nada, por sermos pecadores. Mas o nosso Deus, Ele nos misericórdia para conosco. E quando nós vemos também no livro de Jeremias 3:23, diz que a misericórdia do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, porque renova cada manhã. Então, essa é que nós podemos dizer de Deus na nossa vida. Mas depois assim, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ela é eterna. A fidelidade que Deus tem para conosco, com aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre com a sua promessa. Amém. Vamos cantar o hino número 4 do nosso hino. Deus está no templo, Pai onipotente.
pedir a nossa Roberto para falar com Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor, neste momento tão importante. Nós estamos na tua casa, onde viemos de novamente, Senhor, compartilharmos da tua palavra. E viemos aqui, Senhor, receber este alimento que fortalece a nossa alma. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós sabemos que estamos tão pequenininhos, Senhor, e o Senhor nos ama, porque o Senhor tem provado, Senhor, o teu amor por nós, e o Senhor tem demonstrado a todo momento da nossa vida o quanto o Senhor tem zelado pela nossa vida com o Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento tão importante. Pedindo que o Senhor esteja conosco, Senhor, abrindo o nosso coração para receber a tua palavra, nos dando entendimento, Senhor, para que nós podemos ler, compreender, para exemplo, para a prática nossa, nosso dia a dia. Nós também, Senhor, pedimos que o Senhor esteja tomando as tuas mãos, a cada irmão que aqui se faz presente. Que o Senhor esteja olhando, Senhor, as famílias de cada um. Aqueles que não vieram, que o Senhor esteja com eles nos seus lares. Que o Senhor esteja, Senhor, a fortaleza da vida de cada um deles. Nós te louvamos por tudo, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Abrir novamente nossa Bíblia, onde foi o capítulo. Passamos sempre 30 para nós. Vamos ler esse salmo de modo alternado. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os meus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, se resistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois do Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bom, esse salmo é um salmo que também nos trazem a nós pensarmos sobre a situação decaída do homem no pecado. Nós sabemos que depois que o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, transgredindo contra a sua palavra, nós sabemos que ali foi a caída de toda a humanidade. Caiu no pecado e agora para sair, pudéssemos usar o mesmo salmo, parece 40, que está dizendo, agora somente o Senhor é que pode tirar as forças do homem. Nós não somos capazes de se levantar e poder colocar adiante do Senhor por nós mesmos. Nossa fragilidade faz com que até mesmo se pudesse, não sairia de casa, não lia a Bíblia, não louvava o Senhor. Porque todo o tempo se torna sendo tomado pelos nossos interesses pessoais e às vezes com a nossa mente tomada de coisas negativas. Por quê? Porque somos pecadores. Mas quando nós deparamos com o texto, cabe-nos uma coisa para a nossa vida. Clamar ao Senhor, que é o versículo 1, as profundezas chamam-se Senhor. Jonas não teria nenhuma condição de sair lá do ventre da baleia para o peixe e ser colocado para sua conta lá fora. Mas lá mesmo, quando ele viu que ele estava nas profundezas do abismo, lá mesmo ele clamou ao Senhor pela sua misericórdia. Essa é a situação de cada um de nós. Não somos capazes de nada poder fazer de nós mesmos. E esse versículo 3 e o 4 nós vamos colocar como isso. Se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, se resistirá? Deus poderia destruir tudo, mas ele tem um povo para si. Deus escolhido dele, que ele quer ver salvo.
isso é o momento de nós mesmo se sentir aqui essa misericórdia de Deus, não nos falando. Poderia destruir tudo, não ficar nada nesse mundo. Mas porque Deus tem um povo escolhido dele, antes da fundação do mundo, é a oportunidade para que todos fiquem conhecendo a esse Deus através da pregação da palavra de Deus, está anunciando aquele que por intermédio dele são perdoados, através do seu sacrifício perfeito. E o versículo embaixo diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. É isso que nós gostaríamos de parar agora, estar fazendo. Momento de confissão, e nós poder realmente estar aproximando de Deus e pedindo perdão do nosso pecado. Porque a nossa iniquidade, ela é a causa, o nosso pecado é a causa que nos faz separação entre nós e nosso Deus. Então nós vamos, neste momento, louvar a nossa mente, clamar ao Senhor o perdão do nosso pecado, e que assim nós possamos realmente servir a esse Deus na beleza da sua santidade. Daí então, antes nós vamos cantar o 67 do nosso cenário, e depois assim chega o momento de nós curvar-se diante de Deus e orar para Ele. Vamos cantar o 67 do nosso cenário. Sonda meu Deus, conhece meu coração. Prova meu Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Até a transgressão que oculta for. Vem me lavar nos pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá no alto céu, o avivamento vem, em que comece em mim seguindo a lei. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai, de amor. Amém. Vamos louvar a Deus, silêncio, oração silenciosa, e depois não pode estar quebrando o silêncio com oração, porque não faz
Senhor Deus, querido Pai, nós nos achegamos, ó Deus, diante de Tua presença, nos humilhamos, ó Pai, diante de Ti, pedindo a Deus a Sua misericórdia sobre nossas vidas, pedindo a Deus perdão sobre nossos pecados, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores diante da Tua presença, pecamos, ó Deus, no pensar, no falar, no agir, pecamos, ó Deus, contra Ti. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, Deus. O Senhor é um Deus, Pai, que perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Deus. Por isso, Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença, Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique, ó Deus, que o Senhor nos renove, Deus, o nosso coração. Limpa, Deus, o nosso coração de todo pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas vidas, perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus, e vem nos limpar, ó Deus, nos purificar, ó Deus, com a palavra de Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada um que se faz presente. O Senhor, Pai, possa estar visitando, Deus, o coração de cada um. Possa estar suprindo as necessidades de cada um. Eu não sei, Deus, que cada um precisa. Todo o tempo, todo momento, toda Por isso, vez. Deus, eu entrego a vida de cada um nas suas mãos. Mais diferente, Coloca, Deus, a difíceis, vida do meu variadas avô, Deus, que está à possíveis. frente do trabalho. E O nós Senhor vamos esteja usando, louvar o Pai, a vida Senhor do hoje. servo, Deus, Nesse tempo para que ele possa difícil, ser um vaso de mesmo Deus em nas tempo suas de mãos. luto, Abençoa, Deus, vamos todo o festejar, o Senhor esteja ungindo, celebrar Deus, a nas vozes, restauração de o Senhor vidas, esteja usando, Deus, essas pessoas que participam do louvor, Deus, para que possa estar sendo exemplo, Deus, para as pessoas que a Ti não conhecem, Deus. Abençoa a vida do pastor, com essa tua palavra, que o Senhor, Deus, possa estar colocando a palavra do nosso povo, Deus, para colocar em nossos corações, Deus, para que possamos sair aqui cheios de Espírito Santo. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida das pessoas que não vieram e fica, Senhor, com as pessoas que necessitam de Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Em meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Venham para louvar. Venham Porque nós sabemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
esse culto tão maravilhoso. Ajude que o culto continue mesmo nesse caso de Covid. Ajude as pessoas que estão sendo perseguidas por pregar a Bíblia. Senhor, abençoe as vidas das pessoas. Jesus, amém. Amém. Graça e paz. Amém. Deus esteja nos abençoando. Uma noite onde nós viemos louvar o nosso Deus, como também hoje um domingo típico que nós comemoramos o dia das nossas mães. Uns já não têm ela, outros estão próximos, outros estão longe, como a minha. Não pude dar um abraço, né? Mas eu tenho uma mãe ainda, né? E isso é muito bom. Agradecer a Deus por esse cuidado, né, que Ele nos deu através das nossas mães. Tem a mãe que gera, tem a mãe que cuida, tem a mãe que trabalha para educar, trabalha para sustentar, mas também tem aquela mãe cristã verdadeira, além de fazer tudo, e ela tem a educação, o cuidado de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Um grande dom para as mães, não só gerar, não só educar, não só sustentar, mas o grande dom é ensiná-lo no caminho que deve andar. Esse é o maior dom para uma mãe, dar para os seus filhos e os seus filhos crescerem e assim eles fazerem a mesma coisa, porque viu os seus pais, o seu lar nessa adoração. Como nós estamos trabalhando, Jesus, o doador da graça, João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Hoje nós vamos trabalhar aí a mulher adúltera, tá? Onde que João capítulo 8, versículo de 1 a 11, né? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusado pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tão pouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos, ó Pai, por essa palavra lida, exposta, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos dando a clareza, a compreensão dela. É o que nós necessitamos para o nosso alimento, ó Pai, nessa noite, e também um alimento para a nossa vida, ó Pai. Não só durante essa semana, mas na nossa jornada, o tempo que durar, ó Pai, nessa vida, até te encontrar. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, o doador da vida, ou da graça, né? E olhando nesse contexto, após o término da festa do tabernáculo, que é uma sequência, se você olhar, né? Termina essa festa, no 8º dia, Jesus, não havia esse derramamento da água
E Jesus chega aí, fala que ele é o fonte da água da vida. Nesse momento que ele se apresenta como a água da vida. Ele já tinha trabalhado a água da vida na mulher samaritana, no capítulo 5. Tá? Então, com esse termo dessa festa, cada um vai para a sua casa, que é o versículo 53 do capítulo 7. E cada um foi para a sua casa. Enquanto que cada um volta para o seu recanto, para os seus confortos do seu lar, para a sua família, para o seu banho, para o seu cuidado, né? Jesus vai para o conforto junto ao Pai. Cada um buscou o seu conforto, o seu recanto nas suas casas, ali de Jerusalém, a sua redondeza, mas Jesus não morava em Jerusalém, não tinha casa ali. O que ele vai? Para o Monte das Oliveiras, ali havia um jardim, e ele passa a noite e a madrugada fora, orando junto ao Pai, orando com o Pai, lembrando que ambos são o mesmo, mas as pessoas que subsistem a Deus, a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes do nascer do sol, queridos, Jesus volta para o templo de Jerusalém, né? E o povo também volta bem cedinho, querido, para ouvi-lo novamente. Antes que o sol nascesse ali, o povo volta novamente para o templo para ouvir Jesus Cristo, para ouvir esse mestre, né? Então as almas de cada um deles estavam sedendo por Deus. Esse povo que está ali, a alma deles estão sedenta, e Jesus passa a ensinar esse povo, querido, que estava em João capítulo 1, sedento pela palavra, pelo verbo, pela palavra viva. Olhando para Mateus 9, é como a ovelha sem pastor. Esse povo era uma ovelha que não tinha aquele que guiava ele corretamente, como Cristo nos guia, como Cristo faz. Como também no Salmo 42, né? Como uma corça que anseia por matar sua sede. Olha o versículo 2, querido. E todo o povo ia ter com ele. Lógico, esse todo o povo não é o mundo inteiro, querido. É o povo que estava ali, todo o povo que desceu para Jerusalém, ou saiu da sua casa bem cedinho, antes, bem cedo ali, eles vão encontrar Jesus, encontrar o Mestre. Será que o povo de hoje está indo ter com Jesus? Será que o povo está saindo cedo, ou no dia do Senhor está indo buscar Cristo? Se tem ido, qual o objetivo final dessa busca? A questão de ir é uma coisa, a questão é o que eu estou buscando, qual é o objetivo final da minha ida, da minha busca. Porque se a gente voltar a esses capítulos anteriores, nós vamos ver que esses homens, a multidão, ou às vezes Jesus falando, João trabalhando, povo, né, ia buscar por causa da comida, ia buscar por uma bênção, ia buscar porque estava uma muvuca, um falatório grande de Jesus, e eles ouvindo isso, eles foram buscar, tanto a multidão, tanto algum povo, como João trabalha nessa diferenciação. A grande questão é qual o objetivo final que eu tenho buscado esse Cristo. Qual o objetivo final que você tem buscado a Jesus? A atitude desse grupo, dessas pessoas, querido, era oposta daquelas que queriam matá-lo. Então, o grupo do versículo 20, no capítulo 7, era um grupo que estava ali, uma multidão que não conhecia o plano. Já a outra multidão que João trabalha, a multidão de Jerusalém, essa sim, essas foram até Jesus, né? Do versículo aí, se você voltar no capítulo 7, os 25 para frente, né? Aonde que essa multidão de Jerusalém sabe o que os fariseus e os escribas queriam, matá-lo. E assim ele vai, né, ali conversar com Jesus para prendê-lo. Quando eles chegam, os guarda com as mãos vazias, querido. Então, a atitude desse grupo, dessas pessoas, era oposta dessas pessoas.
ou nos que abandonaram também. Não que talvez esse grupo de pessoas vão ir até o final, não sabemos, né? Não sabemos que todos foram, tá? Eles queriam algo mais desse mestre, desse Jesus, nesse momento. João 7, 40, 41 diz: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: esse é Cristo. Aquela multidão, aquele povo falava isso: ele é o Cristo, ou ele é um profeta, verdadeiramente o profeta. E o próprio Jesus, que no dia anterior tinha oferecido água. Ele tinha se apresentado como uma fonte, como uma água viva, como aquela mulher samaritana. Ele apresenta novamente aquela que sacia a alma, tá? Para aquele povo. João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus chama ele, não fala mais da fonte de Siloé, ele não fala mais esse derramamento de água ali no sacrifício, mas sim nele: venha a mim e beba, porque dentro de vocês fluirão águas, fonte que jorrarão para a vida eterna. E, logicamente, aqui, quando ele está trabalhando no versículo 37, 38, 39, ele está apontando ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, né? Se vocês vierem, dentro de vocês vão jorrar, porque o Espírito Santo, que nós acabamos de cantar na nossa música, né? O Espírito Santo habita e vai jorrar para todos. Então esse Jesus que se assenta e passa a ensinar esse povo sobre o reino do seu Pai. É o que Jesus fazia: assentava e começava tanto no templo, ou tanto nas montanhas ou outros lugares. Ele ensinava sobre o reino do Pai, o que o Pai mandou, o que Jesus, né, o que o Deus Pai enviou ele fazer, a sua missão. Enquanto o povo descansava, enquanto Jesus orava no monte, os fariseus buscavam uma cilada. O povo na sua casa, no seu conforto, Jesus diante do Pai, sossegado, orando, clamando, conversando com o Pai. Mas aqueles fariseus, ou alguns dos fariseus, será que eles dormiram? Será que eles tiveram o cuidado de descansar? Ou eles ficaram maquinando até a madrugada, ou pelas ruas, ou buscando alguma cilada pela madrugada, né, afora, para acusar Jesus? E também a vida depravada do homem, pela madrugada fora, em seus pecados, continuava. Aquele povo descansando, Jesus orando, os fariseus armando cilada, e muitas pessoas pelas ruas, pelas casas, ou pelos tantos outros cantos da cidade, pecando, seja em Jerusalém, seja em qualquer lugar. Muda alguma coisa? Nosso Deus do céu, o Espírito Santo nos corações, habitando nos seus filhos, a igreja aberta, a palavra sendo pregada, e muitos estão pelas vielas, pelas ruas, pecando, normalmente, como nada vai acontecer, ou nada tem a ver. Então, diante desse desejo maligno, os fariseus, né, e os escribas não tiveram dificuldade para encontrar o quê? Uma pessoa cometendo pecado. Não há como, dificuldade nenhuma para encontrar. E o pecado de morte, segundo a lei, né, que era o adultério. Então, eles maquinaram e tiveram. Levítico capítulo 20, versículo 10, diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, então ambos são casados. Então, se a mulher do seu próximo está casada, e a pessoa, o homem, ele está casado também, isso chama adultério. Ambos são solteiros, é fornicação. Bem diferente. Será morto o adúltero e a adúltera. Essa é a lei, tá?
E no decorrer dos ensinos, queridos, Jesus foi pego de surpresa com um gesto, uma atitude grosseira. O mestre está sentado, ensinando aquele povo, tá? Ou Jesus não dormiu. Ele passou a noite inteira em claro. Jesus não tomou café. Do jeito que ele desceu, de madrugadinha, antes do sol nascer, ele já vai para o templo e não tem tempo. O povo já o encontra ali, já está sentando, o seu mestre sentando e ensinando. E de repente os fariseus entram e têm uma atitude grosseira diante do mestre Jesus ali. Eles interrompem o ensinamento de Jesus e colocam no meio, na roda ali, essa mulher. Olha como que eles fizeram. Pararam o ensinamento e colocaram, expuseram a uma mulher já com a sua vida errada, já não há necessidade, porque a própria vida já dizia, e fizeram essa situação. Olha o versículo 3, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, ou expondo o pecado, expondo aquela mulher, o máximo que eles tinham. E eles são religiosos, eles eram a lei da época. E os fariseus, queridos, os escribas, não viam Jesus como Messias. E aí nós sabemos, e como ele vai crescendo o ódio até a morte, né? Mas o mero mestre ludibriado, aí, né, que ludibriava, enganava o povo com o seu ensinamento. É essa a visão. Jesus era aquele, hoje nós podemos chamar e ver os charlatões na televisão aí, tanto meios que as pessoas, né, têm ludibriado. E aí seria esse conceito hoje que os fariseus teriam. São pessoas que sabem cativar, sabem chamar as pessoas, sabem vender o seu produto. Porque a graça não é vendida. Como Paulo diz, o que eu recebi de graça, eu te dou de graça. Eu dou ao outro de graça. É o Evangelho, não é vendido. Tá? Então, a grande diferença, querido, é que Jesus e o próprio Deus encarnado, Deus Emanuel, como um de nós que estava ali. Ele não era simplesmente um charlatão, ele não era um charlatão, ele não era uma pessoa que estava enganando ninguém, mas era o Deus Emanuel, o Deus encarnado estava no meio, ensinando o povo, tiveram o prazer de ver Deus. E por isso que eles estão levando a tomar uma decisão diante daquela mulher em pecado, para que eles pudessem apontar. Se eles estão apontando para aquela mulher, é agora nesse momento que eles queriam, né, apontar para Jesus. Versículo 4, mestre, essa mulher foi pega. Não tem como, nós pegamos ela no flagra ali, adulterando, na casa do homem, fazendo essa loucura. E eles, queridos, não só mostram a pecadora e o seu pecado, mas aponta o que a lei dizia. Esses eram os líderes religiosos. Mostra a mulher, mostra o pecado e também mostra a sentença. A lei diz isso. Versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Deu para entender? Versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Está correta essa lei? Está correta essa exposição? Eles, querido, trabalhavam com a lei do modo que eles queriam, do modo que agradavam. É o que nós estamos vendo, pessoas, mentores espirituais, trabalhando a palavra do jeito que eles querem, do jeito que agrada o seu coração, do jeito que eles vão ter lucro com ela. Tá? Tais mulheres sejam apedrejadas. Eles trabalharam a lei do jeito que eles quiseram. Tais mulheres sejam apedrejadas. Essa é a lei que Moisés nos deu. Vamos ler novamente a lei, querido? Porque a lei não diz isso. A lei não diz. Como também a lei da Adão, querido. Lembra lá? Gênesis.
O que Deus falou para Adão? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a serpente vai seduzir Eva, o que Eva fala? Nem toqueis. Ela começa a acrescentar, ela começa a olhar e começa a fazer meios que ela quer com a lei de Deus. Deus falou para não comer. Se não é para comer, querido, não é para... Ele é um mordomo, eles são mordomos da lei. Então, olha a lei lá novamente, Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, tá? Será morto o adúltero, o homem, e a adúltera. Viu como que eles manipulavam a lei? A lei de Moisés fala que ela tem que morrer. A lei não diz isso. É ler a palavra de Deus e querer colocar o que eu acho, o que eu quero. Tá? E esta era a manobra que eles faziam com a lei, constantemente para os seus belos prazeres, como líder religioso. Como poderia dizer, como eu, como pastor, eu querer fazer o que eu quero, os presbíteros fazer o que eles querem, o outro mentor espiritual fazer o que eles querem da palavra. Não, o que a palavra diz? Qual a essência da palavra que eles querem? E não trazer o que? Um peso para o povo. Se a gente olhar para o tempo de Abacuque, querido, ele já gritava a Deus por ver a lei sendo o quê? Afrouxada. Vendo também a justiça torcida. Abacuque 1. Ele clama a Deus, ele grita. No primeiro século da igreja, pela loucura de Nero, ele incendia, né, Roma, e muitos dos cristãos da época tiveram que pagar as contas com as suas próprias vidas, família inteira, crianças sendo mortas na arena por leões famintos, ou homens sendo pendurados como tocha para iluminar a estrada de Roma. Homens vivos sendo queimados para fazer tocha humana. Por quê? Um rei lunático inventou a moda e colocou a conta nos cristãos. Tá? Hoje, como o governador desse país, as leis têm sido afrouxadas, a justiça tem sido torcida para o mal. Não toda, né, os governantes, mas muitos deles ainda estão lá, querendo afrouxar a lei, distorcer a lei. Abacuque clamou a Deus. E a igreja tem clamado a Deus, ver tantas vezes, continuamente, o povo sofrendo, outros países inteiros sofrendo, porque governantes estão roubando, literalmente roubando, massacrando o povo, matando o povo. Isso, querido, aconteceu, tem acontecido e continuará acontecendo, querido. Por quê? 1 João 5,19, o mundo inteiro está o quê? Embaixo do poder do mal, do maligno. O mundo inteiro, querido. 1 João 5,19 fala que o mundo inteiro está embaixo desse poder do maligno. Então Deus não tem controlado, Deus não está aí, não, Deus está na sala do seu trono governando, e não está pior porque Ele tem puxado a rédea. Então na cilada que os fariseus e escribas fizeram, lança a isca para a acusação de Jesus, versículo 5, parte B, né? Tu, pois, que dizes? A lei diz isso. E o Senhor? O que o Senhor tem que nos falar? Então aqui que ele fica clara a podridão que é uma vida religiosa sem o verdadeiro dono, sem o verdadeiro fundamento. Uma vida religiosa sem o fundamento verdadeiro, sem o dono, que é o Deus, é uma vida podre. É o que Jesus mesmo fala que eles eram, os fariseus, eram o quê? Sepulcro caiado. Por fora bonito, pintadinho, arrumadinho, mas por dentro
morto, não, sem vida, sem nada. Então, a lei de Deus requeria que ambos os adúlteros fossem mortos, tanto o homem, tanto a mulher, porque eles pecaram. Não foi um ou outro. Se nós voltarmos para lá, nós vamos ver que tem vários tipos de morte. Se um homem, violar uma moça virgem, ele morrerá. Mas se ela não gritar, pedindo socorro, ela morrerá. Ela vai perder a vida. Então, se a gente olhar, Deus deu a lei conforme o crime. Mas os fariseus estão pegando a lei e querendo distorcer a lei e acusar Jesus, ou o próprio Deus. Mas onde está o homem, querido? O adulto? A grande pergunta, podemos dizer assim, aonde está o homem? Não é para cumprir a lei? Não é para fazer a lei? Onde está o homem? Onde está o direito da criança? Receber uma boa educação na escola. Onde está o direito das pessoas receber o seu tratamento nos hospitais? Onde está as pessoas chegarem a uma idade e ter a sua aposentadoria? E tanto outros meios que o brasileiro e tanto outras nações deveriam ter e não têm. Então, diante dessa acusação, eles já tinham violado a lei. Eles mesmos já tinham quebrado a lei por trazer apenas uma parte da acusação e não responder por completo. Então, o próprio Jesus já tinha divertido os discípulos dele e as multidões que estavam ali no momento sobre a atitude desses religiosos. Mateus 23, fazei e guardai. Olha o que Jesus fala: fazei e guardai por tudo quanto eles vos disserem. Guarde, porque é lei. Porém, não os imitais nas suas obras. Aqui que está a grande questão. Você pode guardar, porque tudo que eles fizerem é de Deus. Mas não imite nas suas obras. Não torça, não corrompa, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo, nem com o seu dedo. Por isso adverte severamente também em Mateus 23, querido, versículo 27 agora: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós exteriormente pareceis justo aos homens. Quando ele está falando do sepulcro caiado, aos homens vocês parecem justos, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Por dentro, eu te conheço. Enquanto nós olhamos e vemos a pessoa exterior, Deus vê o nosso interior, o nosso coração. Então, porque essa autoridade religiosa, eles puseram somente a mulher e não se importaram com o homem. Por que será que eles fizeram isso e não observaram a lei? Olha o versículo 6. Isto dizia eles, tentando para terem de o que acusar. Simplesmente isso. Distorceram a palavra, pregaram o evangelho falso, queriam fazer um julgamento falso. Anteriormente, no capítulo 7, quando os guardas voltam e os principais dos fariseus perguntam onde que ele está, os guardas falam: nós não trouxemos, que nós nunca ouvimos ninguém falar tais palavras como esse homem. Pois nós estamos impressionados. As suas palavras são mais profundas, as suas palavras cortam mais que espada. Nós não tivemos como trazê-lo. Então, se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, estaria opondo à lei judaica, estaria pecando. Se Jesus dissesse para apedrejá-la, estaria rompendo ou opondo-se à lei romana, porque os judeus não podiam matar, eles não tinham direito de fazer
esse ato. Se a gente olhar para João, capítulo 18, 31, respondeu os judeus a Pilatos, né? A nós não nos é lícito matar ninguém. Quando Pilatos falou, ó, pega ele, eu não achei culpa nenhuma, pega ele e vocês acusam ele na sua lei. Aí os grandes dos judeus ali, ele responde, a nós não nos é lícito matar ninguém. Por isso que eles estavam querendo pegar Jesus de maneira que ele quebrasse tão fielmente que eles pudessem levar Jesus a Roma. E nós conhecemos a história quando ele chega lá e coloca Pilatos em certos pontos que Pilatos lava a sua mão, né? Lógico, tudo tem um projeto, um plano de Deus para a redenção humana. E eles pensaram que tinha colocado Jesus num beco sem saída. Agora ele não tem, porque se ele fala que ela não pecou, está quebrando a nossa lei. Se fala para matar, está quebrando a lei de Roma. Então, como se diz, a saída dele não tem mais saída, e nós pegamos esse mau líder, esse homem que está mentindo e fazendo esse alvoroço na nossa lei. Ou seja, agora nós pegamos pela lei de Moisés. Isso nos faz, querido, esse plano diabólico desses religiosos nos faz lembrar, sabe do quê? Da atitude semelhante dos presidentes e dos prefeitos quando queriam pegar Daniel. Lembra? Daniel capítulo 6, versículo 4. Mas não puderam achá-la, né? Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Esses homens queriam pegar Daniel, mas não achavam. Então eles armaram uma na lei de Deus. Se ele tem que orar e se ele tem esse momento, então nós vamos fazer que 30 dias ninguém pode dobrar os seus joelhos se não for para o rei. E assim ele vai ter que orar para o seu Deus. Orando para o seu Deus, ele está quebrando a lei e nós vamos pegar. E diante daqueles corações tomados pelo pecado e diabólicos, né, um coração diabólico, a reação de Jesus é apenas se agachar, agachar calmamente e começar a escrever no chão, versículo 6. Mas o que será que Jesus escrevia ali, querido? Já pararam para pensar nisso? Vocês já tentaram imaginar? Tá? Lógico, tem milhares de coisas que os teólogos falam, pessoas podem falar, né? Mas podemos trabalhar numa ideia. Tá? Como Deus escreveu a lei com seu próprio dedo, em Êxodo capítulo 31, talvez Jesus estaria escrevendo a lei ali na areia, na terra, tá? Ali no seu próprio dedo também. E com essa atitude estava dizendo ser não apenas um mestre da lei, mas um próprio legislador, aquele que fez a lei, e juiz. Porque se ele fosse apenas um mestre, um rabi, querido, teria dado o seu veredito. Ele teria simplesmente falado, a lei fala isso mesmo, e vocês podem matá-la, porque ela adulterou. Agora, a questão do homem passaria batido, tá? E era o que eles queriam ouvir da boca de Jesus. A morte, a sentença, tá? Da boca, se ele é o próprio Deus, então nós vamos, se ele diz, né? Nós vamos mostrar agora que ele é um impostor, ele não é Deus, ele não é filho de Deus. E esse homem vai cair por terra. Então a calma de Jesus diante daquela situação, interrogação deles, querido, provavelmente levaram os escribas, os fariseus, a ficar mais raiva ainda. Eles estão ali querendo pegar e com a acusação ali, e Jesus calmamente, tá? Olha o versículo 7. Insistiram
na pergunta. Ou ele pergunta e Jesus calmamente agacha e começa a escrever e começa a perguntar de novo. A insistência dele na pergunta é para que ele desembucha logo e fale, e eles ali acatam Jesus e acabam com essa impaciência dele. E diante dessa insistência, Jesus agora toma uma atitude. Ele se levanta, olha o versículo 7 ainda. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ela calmamente tenta imaginar Jesus levantando e dizendo: aquele que dentro de vós não tiver nenhum pecado, pega a sua pedra. Ou se você já trouxe a sua pedra na sua mão aí, faz favor, atire nela, executa ela, faça o que a lei está dizendo. Jesus, querido, não discutiu a lei com eles. Jesus não levantou e falou: a lei não fala isso, a lei é assim. Ele não perdeu tempo em relação a isso, mas apenas muda a direção do julgamento que eles queriam em relação à mulher, que estava nos seus corações. Jesus muda essa direção, tira o foco da lei e começa agora a mudar a direção do julgamento. Jesus direciona os seus olhos a enxergar que a lei exige deles, ou que a lei exigia deles. Não é só a mulher. Para de olhar para a mulher, para olhar para o que vocês estão querendo fazer comigo, mas olhe o que a lei exige de vocês: morte ou misericórdia, vida acusadora ou vida piedosa, vida nos prazeres ou vida santa. Essa direção que Jesus começa a mostrar para aqueles homens. Pare de querer apontar o seu indicador somente para a mulher. Tira o indicador para dela e leve para você próprio. E vê que você é misericordioso, vê que sua vida é uma vida piedosa, vê que sua vida é uma vida santa. Ou você está ao contrário. Então Jesus está direcionando aí a ver a situação de todos os homens diante de Deus. Qual que é a situação de todos os homens? Pecadores. E com nenhuma condição para limpar-se da sua imundície, que chama pecado. É isso que eles mostram para esses homens. E deixa claro. Gênesis capítulo 2, versículo 17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a condição do homem, morto. Se Adão comeu, o representante da raça humana comeu, todos nós comemos, todos nós obedecemos, todos nós morremos. E não tem ninguém que possa apontar o dedo para alguém sem antes olhar para si. E olhando para nós, querido, não tem como apontar. Nós não estamos dizendo aqui que não tem que haver lei de condenação. Tem. Isso aí, lógico, se nós cometermos crime, nós vamos ter que pagar esse crime. Seja através da lei, a lei trazer para nós. Tá? Por isso que nós devemos andar corretamente obedecendo a lei. Não só a lei humana, mas principalmente a lei divina. Se obedecemos lá, querido, aqui é a coisa mais fácil. A grande questão é vertical. Se nós não temos coração quebrado diante de Deus, amando esse Deus, quanto mais horizontal. Aí que nós não vamos amar mesmo e nós não vamos querer obedecer. E calmamente, de novo, se inclina e volta a escrever. Pensa a ira, ou agora, esses corações pensando, como está o nosso dedo indicador? Como que está esse dedo? Não estou perguntando se ele está bem, se você machucou, aí como que ele está? O que eu tenho feito com esse dedo? Para nós ou para as pessoas? É uma questão muito importante para nós olharmos. O que eu estou fazendo com esse dedo? O
que eu estou fazendo com a minha vida? Acusando ou levando bênção? Sendo piedoso diante dessas pessoas. Porque Cristo já escreveu toda a nossa vida. Toda a sua vida está escrita. Mas basta a nós, a você escrever o seu dia escrito, para santificá-lo, santificar Deus e glorificar Deus. Todos os nossos dias estão escritos e determinados. Mas basta a mim, basta a você, basta a nós escrever os nossos dias. Esses dias que nós temos, é eu que escrevo, é você que escreve as suas atitudes de piedade, de misericórdia, de acusador. Como nós estamos escrevendo? As palavras de Jesus soaram para tratar esses corações maldosos, para eles encontrarem o arrependimento de suas vidas pecaminosas e não andarem pelo caminho do remorso. Jesus está levando esses homens ao arrependimento, não uma vida de remorso. Oposto do efeito das pedras que eles queriam para aquela mulher adúltera, a prisão e a morte para aquele homem que só veio para amar e dar vida, e vida em abundância. Os escribas, os fariseus, saíram da presença de Jesus envergonhados. Sabe o peito inchado que eles chegaram e estão saindo agora com mais peitinho bem fragizinho, né? Com as suas cabeças baixas, do jeito que essa mulher entrou com a sua cabeça baixa, preocupada porque a sua morte era real. Esses homens estão saindo envergonhados, porque eles estão vendo, sabe esse momento, parece que você passa e todo mundo está olhando para você e dizendo, eu sei o que você fez. Não tem um momento que a gente se sente desse jeito? Esses homens provavelmente saíram e as pessoas, esse povo que estava ali sentado ouvindo Jesus, essas pessoas todas, parece que eles, né, se sentiram agora apontados. Não estou dizendo que eles apontaram, mas os seus corações levaram eles a perceber que eles agora estão olhando a situação desses homens. Olha o versículo 9, acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um as suas consciências, querido. Isso aqui não deixa nós guardarmos e viver uma vida tranquilamente. Não é simplesmente fazer besteira, pecar, e isso aqui não vai trabalhar. Podemos tentar enganar, mas à noite, querido, o travesseiro ele não é fofo, ele não é saudável, porque a minha consciência vai ser um tormento. Então aqui, querido, temos que diferenciar as palavras de Jesus com as meras palavras humanas, querido, tá? Porque senão as palavras humanas levarão o homem a um encontro de paz, e assim é vã a nossa fé, tá? Exemplo desse poder é visto quando o guarda voltaram sem Jesus, querido. Se Jesus fala simplesmente meras palavras, se vocês têm pecado ou vocês não têm pecado, atira a primeira pedra, querido, não é meras palavras que Jesus falou. Quem estava falando ali é Deus. E quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, não é simplesmente um toque, como alguém vai lá e toca em você. É Deus tocando, levando a gente a arrependermos. E quando nós já falamos, quando os guardas voltaram, eles falam para as suas autoridades, falam, não obedeci vocês. Não deu para obedecer a ordem que vocês mandaram. Essa mesma coisa, um soldado chegar diante de um sargento e falar, cadê a pessoa que eu mandei você ir lá prender? E está lá, eu sei que ele está lá, ele não fugiu. Cadê? Não tive condições de trazer. Por quê? Porque as suas palavras foram chocantes. Não são meras palavras humanas que Jesus falou. São palavras que levaram esses homens a entender os seus pecados. Eles caírem, ou o juiz da alma deles levaram ele
na situação que eles deveriam estar. Então, o ambiente fica agora vazio dos acusadores, apenas Jesus e aquela mulher de pé no meio do palco que aqueles religiosos prepararam. Agora Jesus e aquela mulher estão no palco que esses religiosos prepararam, interromperam a aula e eles prepararam esse palco ali. Eles não sabiam que o autor principal, querido, para aquele acontecimento que marcaria todas as gerações futuras era Deus. Ou eles fizeram o palco, mas quem está atuando ali não são eles. Não é a hipocrisia deles, mas quem está atuando nesse palco é Deus. É o próprio Deus. Jesus se levanta e olha para aquela mulher e faz a pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Você até pode pensar, ou eu posso estar pensando, né? Que pergunta que Jesus fez dessa mulher? Primeiro, ele não ouviu o passo, né? Ele ouviu os passos daquele grupo que saiu um tempo. Não tem como não ter ouvido alguns judeus, fariseus, não saindo dali. Provavelmente ele ouviu. Ele não ouviu que ninguém gritar de dor provocado pelas pedras. Ele não ouviu a mulher gritando, gemendo. Ele também não ouviu nenhum alvoroço de alguém atirando alguma pedra. Porque quando começa a jogar pedra, o alvoroço começa. Um grita mais alto, um fala mais, morre sua adulta, morre não sei o que, é isso aí que dá. Provavelmente o alvoroço acontece. Jesus não ouviu. Mas Jesus faz uma pergunta: cadê? Mas, querido, uma coisa me faz lembrar, essa pergunta na minha jornada, ou você também pode lembrar na sua jornada, querido, e dos nossos irmãos: onde estão os teus acusadores? Quando você está andando, quando eu estou andando na minha vida cristã, me faz lembrar novamente isso. Onde estão os meus acusadores? Onde estão os teus acusadores, ó igreja? Uma coisa certa, querido, eles estão em todos os cantos, te esperando, lendo a sua vida. Cada passo que você der, ele lê a sua vida. Eles estão com seus dedos apontados para você, afiados para você, e querendo cada dia mais achar algo para apontar para você, derrubar você e desmascarar você, que você não é cristão, você não é crente e não passa de uma pessoa mentirosa. O que você professa é mentira. Mas, querido, há outra coisa mais certa ainda: todos os filhos de Deus em Cristo Jesus, querido. Ainda mais ainda, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eles estão lá querendo acusar a igreja, algo muito mais certo para os filhos de Deus é que não há mais condenação. Nós não temos mais condenação. E isso me dá liberdade a viver uma vida de pecado? De maneira alguma. Não é isso. Mas não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que não há mais condenação, Pedro? Por que não existe? Romanos 8, versículo 33. Porque é Deus quem justifica. É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós, querido. É por isso que não há mais condenação. E aquela mulher, querido, diante da grande pergunta, como olhar para aquele homem que ela, até aquela madrugada, nunca se importou, querido. Não se importou porque ela estava na cama com outro homem. Nunca tinha buscado, nunca tinha olhado para ele, mas estava vivendo na sua vida regalada dos seus pecados, dos seus prazeres. Como olhar em seus olhos e respondê-lo? Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou. Como que ela poderia agora levantar simplesmente os seus olhos e olhar para Jesus e dizer: não,
uma resposta simples. Mas, querido, se você lembrar quando o teu pai te chamava para dar conta de alguma coisa, e ele queria que você olhasse para os seus olhos. Eu lembro do meu pai, a gente nunca respondia olhando assim. Ele sempre queria que a gente olhasse para ele. Que não escapa. Os nossos olhos confessam. E como ela vai olhar de olho, né? A olho, face a face. Provavelmente, ela estava com a cabeça baixa. Ele responde uma voz trêmula. Pensa numa voz trêmula, não respondia. Eu respondia para o meu pai. Imagina essa mulher diante de Deus. Por ainda que seu futuro estava incerto. Ela não tinha saído. Ela não sabia. Havia uma lei e ela sabia que ela estava no templo. Ela sabia que ela estava diante do mestre. E a sentença poderia ser ainda. Olha o versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Jesus quer que o seu povo veja a reabilitação do pecador que fará quando cumprir a sua missão dada pelo seu Pai. Jesus quer que o seu povo entenda a reabilitação. O homem voltando novamente, o homem sendo restaurado, renovado pela sua obra. E isso foi visto por aquele povo, querido. Enquanto o povo estava esperando acabar aquela cena ou ver o que ia acontecer, o povo estava ali. Aqueles que o acusador foram embora, o palco estava armado, Deus agindo e o povo, o quê? Aprendendo. Jesus não deixou de ensinar o seu povo. E Deus ali, Jesus estava querendo ver, ensinando esse povo como é restaurar, como levar as pessoas à restauração, como levar graça para as pessoas, e não condenação, não acusação. Isso, o que é? Foi visto por aquele povo, né, que buscou Jesus bem cedinho, versículo 12. Olha o versículo 12, capítulo 8. De novo lhe falava Jesus. Aí é onde que ele vai trabalhar, que ele é a luz do mundo, né? Então Jesus continua falando para esse povo ainda, continua trabalhando. De um olhar de uma pessoa derrotada, querido, passa um olhar esperançoso. Ao ouvir tais palavras de perdão. Olha o versículo 11, querido. Nem eu também te condeno. Nem eu te condeno. Uma pessoa derrotada. Mas agora não. Seus olhos agora é esperançoso. No momento que ela está querendo encontrar meio para responder, agora ela está olhando com os olhos totalmente arregalados para aquele que está dizendo: nem eu também te condeno. O outro mestre está na sua frente dizendo: eu não vou te condenar, porque o resto já foram embora. E aquele povo que está ali vendo essa cena, estão entendendo que Jesus não a culpou. Mas não inocentou ela. Jesus está dizendo que ele iria pagar na cruz do Calvário. É esse sentido. Jesus, que como promulgador da lei, né, ali, da pena, como Deus agiu, querido, com Israel no deserto. Como que Deus agiu com o povo no deserto? Perdoando. Se Deus perdoou esse povo, ele mostrou aqui também como é perdoar. Jesus, que perdoa, ele dá uma ordem a seguir. Agora sim, versículo 11, parte C, vai e não peques mais. A ordem de Jesus é essa: eu não vou te condenar, mas vai e mude de vida, não peques mais. Mude essa vida, sai dessa vida de prostituição. Se for possível, restaure o seu casamento. Nós não sabemos que fim que deu essa mulher. Foi restaurar com o seu marido, tentou restaurar, ou foi restaurado o casamento,
mas mude de vida. Busque uma vida de santidade. Sai da prostituição, sai da bebida, sai da mentira, sai da acusação, sai do roubo, sai da matança. Mude de vida. Deixe essa vida de adultério, deixe essa vida de loucura. Então o livramento, querido, que recebe é para uma vida nova, querido. Uma vida nova. Ela foi liberta da morte não para viver novamente regalado. Lembrando dos 9 leprosos. Recebeu a cura e voltou a viver a sua vida. Como nada tivesse acontecido. Como nada tivesse operado grandemente na vida deles, um milagre ali. Mas não entendeu. Eu tenho que voltar. A minha vida não é mais normal. Não é porque eu simplesmente fui curado. Algo mais aconteceu na minha vida. Então, sabemos que há uma liberdade no viver. Todo mundo sabe. Todo cristão sabe, o mundo sabe. Há uma liberdade. Mas essa liberdade nunca pode transpassar, querido, a linha da comunhão com Deus. O dia que eu passo essa linha da minha comunhão com Deus, eu estou em pecado. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, 12 e também capítulo 10. Fala a mesma coisa, querido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Seja o que mais me atenta, o que mais quer me derrubar, o que mais tem força para me derrubar. Eu não deixarei ser dominado. Paulo está dizendo, eu não vou deixar. Deus está aqui. Deus me deu força, através da fé, da comunhão, da palavra, e eu tenho que buscar. E como que eu tenho que buscar? Lutando. A luta é severa. A luta é severa. Para você estar onde você está hoje, está sendo fácil? No seu trabalho, ou para onde você chegar, onde você já chegou? Foi fácil? Tranquilamente? Nossos anciões, né? Foi fácil passar toda essa vida e hoje está aí ainda trabalhando? Não. E assim diante da vida espiritual. Então penso que somos muito parecidos com essa mulher e com seus acusadores. Querido. Somos muito parecidos. Com seus acusadores por nos achar capazes de sermos o quê? Promotores dos outros. Sabe aquela promotor, aquela pessoa que gosta de achar os erros, de apontar, esquecer que eu também posso cometer, eu estou cometendo, coisa talvez pior, né? E temos a ilusão da perfeição, querido. Ilusão que eu sou perfeito. Passei pelo novo nascimento, né? Tenho uma comunhão com Deus, eu oro, leio, conheço a Bíblia. Isso pode ser ilusão da perfeição. Tá? Do qual somos confrontados a olhar para dentro de nós. Se Deus confrontou ela, né, Jesus ali, nós somos confrontados a olhar para dentro de nós, e se não encontrarmos nenhum erro dentro dos nossos corações, poderemos acusar o nosso próximo. Olha para dentro de si, olha para dentro de nós. Temos ou não temos? Não? Então pode acusar. Pode usar o teu dedo, né? Temos, então a pedra ou o dedinho tem que voltar para mim mesmo, para mim próprio. Mas saímos, querido, desconcertados. Querido. Nós saímos diante do Espírito Santo desconcertados, pois não conseguimos esconder, querido, o nosso erro daquele que está dentro de nós, daquele que nos conhece, nos formou, como Davi vem trabalhando, Salmo 139, o Senhor me formasse, me tecesse no seio da minha mãe. Eu não tenho nada como esconder disso do Senhor. Então, querido, Jesus sendo a luz desse mundo, faz parecer, querido, a verdade, o que existe escondido dentro dos corações dos pecadores no mais íntimo dele.
Jesus, como a luz desse mundo, faz aparecer a verdade. A verdade que muitas vezes nós escondemos. E a verdade é Ele. E assim, a verdade dele entra dentro de nós. E o que nós queremos mentir, queremos viver errado, a verdade entra quando nós quebrantamos, nós arrependemos. Concluindo, querido, enquanto tudo isso acontecia, o sol devia estar nascendo. Tá? Volta lá atrás. Quando tudo isso está acontecendo, quando o sol está apontando. Quando quem levanta mais cedinho, o sol está nascendo ali, enquanto tudo foi revelado pela luz do sol, querido. A culpa dos fariseus foi exposta pela luz do mundo. O que Jesus vai lhe apresentar agora. Eu sou a luz do mundo. Enquanto o sol traz a luz, traz clareza, o que escondiam os fariseus, a luz do mundo traz a tona. E cada um sai dali caladinho, com as cabeças baixas e muito pensativo pelas suas consciências. A graça perdoadora, salvadora, alcança aquela mulher. A graça inunda esse coração, inunda essa alma, lava essa alma, porque o próprio Jesus falou: não te condeno. Vai e não peques mais. Você está perdoada. Você está perdoada. A minha graça te alcançou. Esses homens trouxeram para o meu encontro. Eu tinha marcado um encontro nesse palco. E eles fizeram o favor de trazer você para mim, passar minha graça para você. Enquanto o homem quer fazer mal, Deus faz o mal virar bem. Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus. E Deus, através de Balaão, fez a maldição se tornar bênção. Esse é o povo de Deus. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Esse é o Deus que cuida dele. Nós merecemos o quê? A condenação. Mas Jesus, querido, Ele nos concedeu o perdão mediante o arrependimento também. Nós estávamos na mesma condição para ser condenado à morte, a morte eterna. E a graça de Deus foi lá e nos resgatou do lamaçal. O meu lamaçal é diferente dela. O teu lamaçal é diferente do meu. Os nossos lamaçais da vida são diferentes. Alguns pontos podem ser iguais. Mas a importância não é o lamaçal, não é o tamanho, não é a profundidade, não é o que está ali, mas a graça que foi derramada sobre cada um de nós. Que Deus esteja nos abençoando, que a sua graça inunda e que nós possamos levar cada dia mais essa graça e menos, e nunca o dedo, mas sim a graça. E levar a graça é a mão inteira, não é dele, a mão inteira. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, ó Pai, por essa noite, damos graça. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus que tem trabalhado pelo seu povo. Tem sido um Deus que tem restaurado. Um Deus que tem andado com o seu povo, ó Pai. Obrigado por essa palavra que nos mostra a condição nossa. A condição do homem sem Cristo não é nada. E a sua igreja, Pai, contigo, ela também possa entender isso. Não acusar, mas sim estender a sua mão, levando a graça, a misericórdia, a paz, o consolo, a segurança, a esperança, a certeza que o Senhor tem colocado nos corações de seus filhos, da sua igreja. Aqueles que ainda estão, Pai, caminhando pelas ruelas as ruelas, pelos becos da vida, em todo tipo de pecado, Pai. Que o Teu Espírito Santo use a Tua igreja, possa tocar nesses corações. Que a Tua palavra possa, Pai, chegar nesses corações
e fazer, Pai, a obra. É o que nós oramos, suplicando também, lembrando, Pai, desses que estão, Pai, tratando do Covid aqui em Altamira, aqueles que estão espalhados pelo mundo afora também. O Senhor estende a sua mão. A dengue também tem até aumentado, Pai, atacado, até misericórdia. Trate. E lembrando das nossas mães, Pai. Abençoe as suas vidas. Fortaleça, Pai, a fé de cada uma. Aquela que ainda não te conhece, Pai. Que a tua graça nessa noite esteja tocando nos seus corações. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a comunhão, que a graça, a consolação do nosso Deus Trino esteja sobre nós até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.